se alguém pagasse a sua conta? Uma moça foi detida por um grupo de agentes de trânsito e multada por conduzir seu veículo com excesso de velocidade. Um dos agentes, cabisbaixo, anunciou que assumiria o pagamento da multa. O agente era o pai da moça. Ele amava a filha, mas era um homem íntegro. A jovem havia transgredido a lei, mas ele não poderia simplesmente dizer-lhe: "Como eu amo muito, eu a perdoo." Se houvesse feito isso, não seria um homem justo. Esta ilustração mostra, de certa forma, o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertos. Os nossos pecados são perdoados. Efésios capítulo 1, versículo 7. Nesse ponto, muitos questionam: mas por que Deus não poderia simplesmente perdoar? Digamos que alguém o insulte na presença de outros e mais tarde, no gesto simpático, você lhe diga: "Eu o perdoo." Quem está pagando o preço do insulto? Você. Foi isso que Deus fez. Ele disse a você: "Eu o perdoo." Mas ele próprio estava disposto a pagar o preço através da morte na cruz. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte dele na cruz. Efésios capítulo 2, versículo 13. Você não precisa mais viver angustiado de culpa, pois Deus já pagou o preço da nossa ruína. Peça perdão para Deus pelos seus pecados e convide-o para ser o Senhor da sua vida. Entregue-se a Ele e encontre paz. Os dois caminhos. A vida é feita de decisões que tomamos. Temos a liberdade de escolher o que queremos, qual caminho seguiremos, em que acreditaremos. São decisões importantes a serem tomadas. A Bíblia diz que existem dois caminhos, o céu e o inferno, e para um deles nós iremos depois desta vida. Tudo depende apenas de uma decisão muito importante a ser tomada. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Onde buscar a salvação? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, 16 e 18. Deus tem uma vida eterna no céu para aqueles que o buscarem e entregarem sua vida a Ele. Em que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual a sua decisão? A solução. Não importa a sua idade, se você tem muitos recursos ou poucos, se você tem problemas ou não, se você é doente ou saudável, para você também vale o que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Só existe uma possibilidade de encontrar uma solução verdadeira para a situação em que você se encontra. É ir até Jesus e pedir ajuda a Ele. Você não já esperou ajuda de pessoas que depois o decepcionaram? Você pode viajar o mundo inteiro buscando uma solução, mas não há nenhuma outra alternativa para você receber a verdadeira ajuda a não ser de Jesus. O Salmo 49, 7 e 8 também confirma isso, mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida. Jesus é a resposta. Uma das características do brasileiro é o famoso jeitinho, entre aspas, que encontra para solucionar seus problemas. Abre aspas. Será que já dá para dar um jeitinho? Esta é uma frase muito usada, mas o jeitinho brasileiro não é infalível. Como evitar o estresse? Como agir diante de situações como a doença, que nos trazem terrível sensação de impotência? Existe uma resposta: Jesus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. E, desde o princípio, eu anuncio o que há de acontecer.
e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu o disse, eu também o cumprirei. Também tomei este propósito, também o executei. Isaías, capítulo 46, versículos 9, 10 e 11. Quando andar em trevas e não tiver nenhuma luz, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Isaías, capítulo 50, versículo 10. Jesus é a resposta para a incapacidade humana, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías capítulo 49, versículo 29 e 31. Jesus é a resposta para a incerteza, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Jesus é a resposta para uma nova vida. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30. Qual dos dois? Há no mundo duas classes de indivíduos, os retos e os ímpios. A qual dela você pertence? Há duas maneiras de começar o dia, com ou sem oração. Como você começa seu dia? Há duas formas de empregar o domingo, ansiosamente ou devotadamente. Como você o emprega? Há dois governantes no mundo, Deus e Satanás. A qual dos dois você serve? Há dois caminhos que, através dos tempos, levam à eternidade: o estreito, que conduz à vida eterna, e o largo, que leva à perdição eterna. Em qual deles você anda? Há dois lugares para os quais podemos nos dirigir, o céu e o inferno. A qual você se dirige? Podemos morrer de uma das seguintes maneiras. Alguns morrem no Senhor, outros morrem em seus delitos e pecados. De que maneira você morrerá? Isso só dependerá da sua escolha. Se você não aceitou Jesus, você ainda está no caminho largo que conduz à perdição. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz: Entrai pela porta estreita, largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por elas, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O convite de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, é para você. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Escolha agora mesmo o caminho que vai lhe levar para a verdadeira vida. Aceite Jesus em sua vida. Ore a Ele, reconheça seus pecados e será salvo. Qual dos caminhos você escolherá? Isso vai depender da sua escolha. Você é único. Ninguém é igual a você. Sua voz, seus hábitos, sua aparência, tudo faz de você uma pessoa única. Só existe uma pessoa igual a você, você mesmo. Lemos na Bíblia em Salmos 139, versículo 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Deus é o Criador. Ele deseja se relacionar com você, que foi criado por Ele de maneira tão única. Mesmo quando você deixa Deus de lado e acha que é o dono da verdade,
Deus continua amando você e você continua sendo precioso para Ele. Ele te ama tanto que foi disposto a deixar seu Filho Jesus morrer por você, para que você pudesse ter vida. Por você ser tão valioso para Deus, é que Ele quer perdoar todos os seus pecados. Ele não quer que você se perca, mas que você viva com Ele para sempre. Ele quer te dar uma vida que faz sentido. Quando confessamos as nossas culpas e entregamos a nossa vida para que Deus tome conta dela, Ele cura a nossa alma e nos oferece um recomeço. Confesse a Deus os seus pecados e você verá como é valioso para Deus. Então, outros também poderão encontrar através de você uma vida que faz sentido. Jesus espera por você neste momento. Deixe que Ele te encontre. Buscar-me-ei e me achareis. Quando buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Jeremias capítulo 29, versículo 13. O que devemos buscar? Em primeiro lugar, quem nos dá saúde, força, resistência, sabedoria para trabalhar e conquistar as coisas é Deus. A conclusão é que não damos importância ao mais importante da nossa vida, que é buscar o reino de Deus e praticar sua justiça. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, está escrito: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas quem são os ímpios que a Bíblia fala? Os ímpios é aquela pessoa que não tem piedade, que age cruelmente. O indivíduo ímpio é uma pessoa indiferente, intolerável, que pratica barbaridades, que tortura. Em Salmos capítulo 9, versículo 17 diz que os ímpios serão lançados no inferno e juntamente com os ímpios todas as nações que se esqueceram de Deus. A expressão buscai primeiro o reino de Deus significa que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Quando buscamos o reino de Deus acima de tudo, Deus cuida de todas as outras necessidades. Portanto, nada é mais importante que o reino de Deus.